Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal. Nosso tema de hoje: quando Deus se cala, é um castigo ou é um processo? Algumas vezes você já sentiu que Deus ficou em silêncio com você? Você ora, você busca, você clama e parece que o céu está fechado. Nenhuma resposta, nenhuma direção clara, nenhuma intervenção visível. E então nasce uma pergunta que muitos cristãos têm medo de fazer: por que Deus está em silêncio? Será que é castigo? Será que é disciplina? Ou será que Deus está fazendo algo que eu ainda não consigo perceber? Então hoje nós vamos aqui olhar para a Bíblia e entender que muitas vezes o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Primeiro ponto: o silêncio de Deus não significa abandono. Uma das primeiras coisas que precisamos entender é isso: Deus não deixou de agir só porque você não está ouvindo. A Escritura mostra que Deus continua trabalhando mesmo quando não percebemos. Lá em Isaías capítulo 45, verso 15, o profeta declara o seguinte: verdadeiramente tu és Deus que te ocultas. Ou seja, há momentos em que Deus escolhe agir de forma invisível. Nós queremos respostas imediatas, mas Deus frequentemente trabalha nos bastidores. José, por exemplo, passou anos em silêncio antes de ver o cumprimento da promessa. O Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo no deserto. O silêncio de Deus não significa abandono. Às vezes significa uma preparação. Segundo ponto: às vezes o silêncio é disciplina, mas precisamos ser honestos com o texto bíblico aqui. Nem todo silêncio é apenas processo. Às vezes o silêncio é uma consequência espiritual. Lá em Salmo 66, verso 18, está escrito assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, o pecado não confessado cria uma barreira na nossa comunhão com Deus. Não porque Deus deixou de ser misericordioso, mas porque o coração se torna insensível à voz de Deus. Há pessoas pedindo direção, mas ignorando aquilo que Deus já falou. Querem novas respostas, mas não obedecem às respostas antigas. Deus não precisa repetir aquilo que Ele já revelou. Antes de pedir a nova direção, nós precisamos perguntar: existe algo que Deus já me mandou fazer e eu ainda não fiz? Terceira reflexão: o silêncio de Deus pode ser um processo de amadurecimento. Há momentos em que Deus se cala, não para punir, mas para formar uma maturidade. Pais maduros sabem disso. Se você responde tudo imediatamente para uma criança, ela nunca aprende a crescer. Deus não quer apenas filhos que sejam independentes de respostas rápidas. Ele quer filhos maduros. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, nós lemos que o alimento sólido é para os adultos, os quais têm as faculdades exercitadas para discernir. O silêncio de Deus pode ser um ambiente onde o discernimento cresce. É no silêncio que aprendemos a confiar mais e depender menos de sinais e a viver pela fé. Nossa quarta reflexão: o silêncio também revela o que existe no nosso coração. Quando Deus não responde imediatamente, algo começa a aparecer. A nossa ansiedade, a nossa impaciência, nossa necessidade de controle. O silêncio de Deus revela se buscamos Deus ou apenas as respostas de Deus. Muitos querem direção, mas não querem relacionamento. Querem soluções rápidas e não uma transformação profunda. Mas Deus está mais interessado em formar Cristo em nós do que apenas resolver nossos problemas. Uma quinta reflexão ainda é: o maior silêncio da história aconteceu na cruz. Houve um momento em que o próprio Filho de Deus, Jesus, experimentou o silêncio do céu. Lá na cruz ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Ali parecia que o céu estava em silêncio. Mas naquele silêncio, Deus estava realizando a maior obra da história, a redenção da humanidade. O silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo. Às vezes significa que Ele está fazendo algo muito maior do que conseguimos entender. Então fica aqui para nós uma pergunta: como reagir então quando Deus se cala? Primeiro, continue orando, continue buscando. O silêncio não é permissão para desistir. Segundo, examine o seu coração, pergunte se há algo que precisa ser confessado ou corrigido, algum pecado que tem que ser abandonado. Terceiro,
Confie no caráter de Deus. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar no coração de Deus, porque Deus nunca abandona os filhos. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento, orando, esperando e lidando com o silêncio. Mas eu quero te lembrar aqui o seguinte: Deus também trabalha no silêncio. O silêncio pode ser correção, preparação, amadurecimento ou simplesmente um tempo de confiança. Nem todo silêncio é um castigo. Às vezes é o processo pelo qual Deus prepara para você viver algo maior. Continue firme, continue orando, continue confiando, porque o Deus que parece silencioso nesse momento continua soberano na sua vida. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado nos próximos vídeos. Um abraço.